Pessoal, estamos aqui em mais uma aula. Me chamo Amanda Gabriela, sou professora da ETP, Escola Técnica Particular do Núcleo de Gravatá. Leciono o módulo de Anatomia e Fisiologia Humana, onde a gente busca debater e conciliar esses dois temas tão importantes, né, para a saúde humana e transferi-los para os nossos conhecimentos. Então, vamos lá de anatomia. Hoje vamos falar sobre o sistema esquelético. E o que é sistema esquelético? Apesar de a gente já ter visto muita coisa sobre o sistema esquelético em sala de aula. O sistema esquelético é aquela estrutura óssea, né, que compõe o corpo, que ajuda na sua divisão e na organização dos órgãos e proteção e locomoção dos órgãos também, assim como locomoção. E quais são essas funções? As funções justamente de sustentação, locomoção e proteção desses órgãos vitais. O esqueleto ainda é dividido em dois tipos, em duas transições, em dois cortes. O esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O esqueleto axial é formado pelo crânio, que é a caixa craniana que a gente viu, o sistema nervoso central, a caixa torácica, que é o tórax, que a gente viu em sistema circulatório, o sistema cardiovascular, e a coluna vertebral, que a gente viu também em sistema nervoso central. E o esqueleto axial é parte central do corpo humano, ou seja, que comanda todo o corpo humano. Já o apendicular é formado de membros superiores e inferiores, mãos, braços, pernas e pés, ombro, cintura, pelve, as articulações e os ligamentos. Então, ele vai se juntar a esse esqueleto axial, o que vai fazer o esqueleto inteiro, né? Que é aquele esqueleto humano. E o que são os ossos? Os ossos, por si só, são estruturas formadas por um tecido ósseo, claro, que proporciona a gente a locomoção, sustentação, organização dos órgãos vitais e proteção deles também. O nosso corpo humano é formado por um total de 206 ossos, de acordo com a sua forma, e podem ser classificados em 5 tipos: ossos curtos, ossos longos, ossos planos, ossos sesamoides e ossos irregulares. E o que são ossos curtos? Ossos curtos são todos aqueles ossos que possuem uma camada fina, onde o osso é compacto e é vasto, ou seja, os ossos do carpo, por exemplo, que são os ossos do carpo e do tarso, ou seja, das mãos e dos nossos pés. Já os ossos longos são ossos que possuem uma sustentação maior do nosso corpo, né? Onde ele se desenvolve através de uma cartilagem chamada hialina, que é lentamente substituída de acordo com o tempo para a sustentação de todo o nosso corpo. Então, forma-se também as articulações de acordo com esses ossos longos. Um dos principais ossos longos é a clavícula, o húmero, a una, o rádio, o metacarpo, a falange, o fêmur, que é o nosso maior osso do corpo humano, né? A tíbia, a fíbula e os metatarsos. Então, todos esses são desenvolvidos e chamados de ossos longos. Já os ossos planos são ossos de camada compacta a cobrir um osso esponjoso, ou seja, que tenham camadas demais depois dele, né? E um exemplo de ossos planos são os ossos do crânio, costela, externo e escápula. Tanto é que a gente vê que no crânio a gente tem aquelas 3 meninges, não é isso? Então, justamente, ossos planos, ele tem essa questão de recobrir.
E os ossos irregulares, que os ossos irregulares é uma fina camada compacta, né, que cobre uma massa constituída de um osso esponjoso, que são também os ossos craniais, a nossa vértebra e o nosso quadril ilíaco, que a gente vê muita gente com quando existe risco de queda, machucar primeiro essa região aí ilíaca, né? A região do quadril, perto da articulação femoral. E ossos sesamoides são aqueles inseridos no interior dos tendões, ou seja, nas ligações que são encontradas nos ossos longos, tipo o ilho do fêmur, onde os tendões cruzam e juntam em um só, como o fêmur e a patela, que a gente chama de joelho, que são esses ossos sesamoides que protegem os tendões com o objetivo de reduzir o atrito. Então, a gente vai relembrar um pouco dos ossos. Então, vamos lá, começar pelos ossos do crânio, que a gente já viu e reviu no sistema nervoso central, né? Então, quais são os principais ossos do crânio? Frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide, nasal, lacrimal, zigomático, maxila e mandíbula, não é isso? Então, nós vamos ter todos esses ossos aí na nossa caixa craniana. Já as nossas vértebras, nós vimos também no sistema nervoso central, que elas são divididas em 5 tipos. As cervicais, que é aquela ligada o tronco encefálico e a medula espinhal, que são as vértebras cervicais, juntamente com as vértebras torácicas, que as que conduzem a caixa torácica, depois as vértebras lombares e o sacro e o cóccix, que faz esse fim dessas vértebras, né? Que ela tem como principal função a nossa locomoção e garante também o suporte do nosso corpo e proteção de todo esse sistema nervoso central, pois ela recobre toda a nossa medula espinhal. E nossos membros superiores, como também já vimos em sala, nós temos o húmero, a una, o rádio, os carpos, metacarpos, falanges, né? O acrômio, a clavícula, a escápula, todos esses nós já vimos em sala de aula. Então, é só bom para a gente relembrar tudo isso que a gente já viu. E nos membros inferiores, a gente tem a fossa ilíaca, o pubis, com a sínfise púbica, né? O isquio, o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, a patela, que é o famoso joelho, a fíbia e a tíbia, os ossos dos metatarsos, os társicos e as falanges aí dos tarsos. E ainda mais de que são formados os nossos ossos. Nossos ossos são formados exclusivamente de osteoblastos, osteócitos e matriz óssea com os osteoclastos, que faz com que eles juntos formem uma membrana grossa, né? Onde a gente possa ter a sustentação de acordo com eles. Eles são constituídos principalmente de cálcio e fosfato, justamente para essa sustentação. Entretanto, eles são formados por esses tecidos ósseos, né? E tem células encontradas neles também, que são principais, como já foi dito antes, os osteócitos, osteoblastos e osteoclastos. Então, tudo isso que eu tenho a dizer a vocês isso é hoje. E que vocês revisem essa anatomia, mesmo a gente não tendo essa aula presencial de observação desses ossos, mas possivelmente daqui a alguns dias, se assim for
se assim for alcançado, né? Se a gente conseguir reverter essa história, se a gente conseguir se ajudar a se prevenir, manter todas as medidas de proteção, conseguir rever todos esses nossos ossos e poder discutir mais um pouco sobre eles e poder revisar quantas vezes for possível, repetir, 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 pedir mais bis, tirar mais dúvidas sobre os ossos, tanto dos membros inferiores, superiores, da caixa craniana, caixa torácica, ossos do ilho, da região sacral, dos membros inferiores. Então, pessoal, é isso. Tô morrendo de saudade. Tenham uma boa noite, um bom fim de semana e até lá.